Intenções secretas e segredos. Acho que esse sobrou pra mim, porque eu queria falar de contexto histórico que o Marcelo tomou. Pra quem não sabe, eu pego o que sobra dos assuntos, que já que eu monto a pauta e a apresentação, eu pego só o que sobra. Então é por isso que meus vídeos ficam tão fracos e tão tristes. Mas as pessoas são mistérios. As pessoas são um mistério. As pessoas são enigmas ambulantes, meu amigo. Então, às vezes, você não precisa ficar montando regras de conversão de letras, anagramas, igual o Marcelo faz pra tudo na vida dele. Você viu tanto os colegas do Marcelo no trabalho dele não gostam dele. Porque ninguém consegue conversar com o Marcelo direito. É difícil perguntar as horas pra este homem. Nem todo mundo faz isso. As pessoas têm intenções, as pessoas têm segredos. E às vezes isso daí é o suficiente para você montar os mistérios e enigmas que você está precisando na sua aventura. Você decifrar as pessoas. Então você pode montar personagens que carregam em si as motivações que põe a tua trama para andar. A sua história vai andar por causa de personagens. São eles que fazem as ações. Então, decifrar essas intenções, descobrir essas motivações, saber o que eles estão pensando, é você resolver o problema da sua aventura. Jesus fez a Griselda, jogava com o Chico, com o paladino dele, que eu esqueci o nome, e eles sempre citam aqui, ele sempre cita aqui o tal do clérigo chamado Ricardo. O Ricardo, o dia que você decifrar o Ricardo numa história, você matou o problema, você descobriu a charada do que está acontecendo. Porque ele, né, nas histórias que eles jogaram, ele era o cerne. Então você pode fazer isso daí com tramas não só de interpretação, mais políticas ou mais de investigação, mas você também pode fazer isso com aventuras. Porque às vezes você está enfrentando inimigos que não são inimigos pontuais, não são inimigos de eu esqueci a palavra, mas são de evento, né? Pá, aconteceu, acabou. São aqueles inimigos recorrentes. Então, usa essa motivação interna de cada um e você pode muito bem fazer uma história grande e crescer isso daí. Vou dar um exemplo. Um amigo meu, o Fabão, ele jogava com a gente direto e tal. O Jesus chegou a conhecer o Fabão. E a gente teve uma época que descia pra faculdade a pé, de onde a gente morava até lá, dava uns 3, 4 quilômetros. E a gente ia jogando, sem sistema. Era no Joquempô. O empate favorecia aquele que estava na vantagem. E o personagem dele era um mago, e esse mago tinha um domínio sobre o fogo, mas ele tinha uma cicatriz na cara que ele já tinha se queimado, e tudo se estrupiado todo. E ele sempre queria voltar ao normal, e esse cenário que a gente jogava quase não tinha clérigo. E chegou um momento em que ele descobriu que tinha um item que poderia conceder a ele o desejo. E ele queria voltar a ser jovem e tirar toda essa treta que ele tinha. E ele vai atrás desse item. E toda vez que ele tá perto desse item para pegar, ele é atrapalhado. Ou atrapalhado por um grupo de aventureiros. E ele treta com esse grupo, e ele é mais poderoso que o grupo, mas o grupo é mais numeroso que ele, né? Então ele treta com esse grupo. Ou aparece, se for à noite, aparece um gárgula. E ele luta com esse gárgula por causa dos itens que vão levar a esse... É um livro que concede os desejos. E a história inteira é isso daí, cara. E ele tentando descobrir o que é isso, o que tá acontecendo, o que é esse grupo, o que é... E aí ele vai enfrentando esse pessoal e até através das lutas ele vai sacando o que tá acontecendo. O pessoal do grupo, ele luta de forma muito apaixonada e muito intensa, porque eles não querem... Dá pra ver, dá pra perceber, eu coloquei do jeito que ele percebeu que não são eles que querem o livro pra eles. Eles estão lutando por alguém. E que na verdade sim, é um rei caído. O cara é tetraplégico. Eles carregam esse cara pra cima e pra baixo numa cadeira. E
carroças e tal, porque o cara não só consegue mexer a cabeça. E eles querem o livro pra fazer o cara voltar a andar. Essa é a motivação, eles não são vilões. O Gárgula é um outro cara lá também que foi amaldiçoado. Ele foi transformado num Gárgula. Então de dia ele fica em estado de pedra lá na torre que ele tem que voltar. E ele só volta a ser ele mesmo de noite. E ele quer catar o livro pra voltar a ser gente. Então isso tudo foi desenvolvido e ele teve que descobrir até durante as aventuras. Porque não tinha como a gente ter teste e tudo mais. Então ele tinha que ler o personagem e chegar às próprias conclusões. Deu um trabalho lascado de eu colocar pistas sem entregar o jogo, mas com certeza o resultado foi fenomenal. Essa história foi muito boa. Eles conseguiram pegar o livro e não terminar a história, porque no final das contas ele se aliou ao Gárgula pra pegar o item, porque o item tava com outro cara lá que tava querendo abrir, que era realmente um vilão. E o cara tinha, acho que tinha 3 das 7 chaves que abriu o livro. O Fabão tinha 1 ou 2, o Gárgula tinha 1 ou 2, era mais ou menos assim, sabe? Era um pouquinho para cada um. E eles estavam querendo se associar com o príncipe tetraplégico lá, para ir todo mundo pegar esse mago no pau e pegar o desejo para eles. Caralho. E é uma história boa, cara, era divertido demais. Essa questão de segredos e intenções secretas aí, basicamente qualquer plot do Warhammer segue essa fórmula aí, porque todo mundo lá é corrupto, todo mundo lá tem intenções próprias, todo mundo lá sacaneia os coleguinhas, tem segredos que não podem ser revelados, porque é um mundo também que, por ser muito corrupto, ele persegue muitas pessoas, as minorias, persegue muito quem eles acreditam que sejam do mal. Então, se você é, sei lá, um curandeiro de vila, você tem que tomar cuidado para não chegar um caçador de bruxa lá e falar que você tá praticando bruxaria. Transformou em alguém salamandra, etc. Então, é uma parada que é muito presente também no cenário de Warhammer, essa questão de intenções secretas e segredos, porque o mundo inteiro é mal, o mundo inteiro quer o seu mal. Eu acho que ele entra muito naquilo que a gente falou mais cedo do puzzle, que na verdade é um plot, né? Um mistério, assim, é um elemento que tem que ser investigado. É naquela premissa do Ordem Paranormal, assim, de ficar em intenção secreta, porque no Ordem Paranormal, me corrija, Vermelho, se eu não engano, você tem as criaturas e tudo mais, mas você pode ter alguém por trás controlando ou invocando, etc. Então, pode inclusive nem ser o que você está procurando, na verdade. Exatamente. E talvez seja... Ou então, às vezes, você não está procurando isso, mas esse é o único caminho de chegar na criatura, descobrir o que é, etc.